Começamos mais uma semana, uma ótima tarde pra você, meio-dia em ponto. Estamos ao vivo na TV Gazeta com muitos assuntos interessantes. Eu mesmo fiquei impressionado com a nossa pauta de hoje. Você sabe se o ovo realmente faz bem pra saúde? Durante muitos anos o ovo foi um vilão. Pra minha alegria, eu como 8, 9 ovos todos os dias, tô muito feliz que não faz mal, porque se fizesse eu tava perdido. A gente vai falar sobre isso. Afinal, ovo faz bem ou ovo faz mal? Tem que comer só a clara, tem que comer a gema. Esse vai ser o nosso primeiro assunto, então presta atenção que a gente vai falar disso. E é sério, é um alimento, na minha opinião, muito legal. Mas é especialista que vai dizer pra gente se faz bem ou se não faz bem. Tem outros assuntos muito bacanas. Você tem medo de dirigir? A Sheila Rodrigues é especialista nisso, é psicóloga, vai falar com a gente sobre isso. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Tudo obrigada. Bem? Muita gente com medo de dirigir? Bastante. Mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres, 80% mulheres. 80%, menina? 80%. Dá pra gente tirar esse medo de dirigir? Dá. Dá mesmo? Dá. Mesmo em São Paulo, nesse trânsito maluco? Mesmo em São Paulo. Que coisa boa. Você vai dar umas dicas legais pra gente? Vou dar uma dica pra você. Então presta atenção, se você tem medo de dirigir, se você conhece alguém que tem medo de dirigir, é a chance da gente resolver esse problema. Vamos falar sobre isso. Então já fique esperto, daqui a pouco vem esse assunto ao vivo aqui nesse bate-papo. Deixa eu pular pra cá, vem cá. Oi, Simone, tudo bem? Oi, querido. Tudo jóia? Simone Siqueira é especialista em vender no Instagram. É isso aí, o negócio dela é vender no Instagram, fazer seu Instagram bombar. Dá pra ganhar um dinheirinho usando o Instagram? Dá. Sério? E rápido. Mas mesmo quem nunca trabalhou com rede social, eu trabalho com rede social, esse é um dos meus negócios, mas a pessoa que não tem nada a ver com isso, dá pra ganhar dinheiro? Dá sim. Sério? Sério. Vendendo sério. o que, por exemplo? Qualquer coisa. Serviço, conhecimento. Cosmético. Produtos. É mesmo? Sim. Então aquela minha amiga que tá em casa agora, tá precisando fazer um dinheirinho pra acertar as contas lá, mesmo que ela tenha uma conta no Instagram com 30 seguidores, ela vai conseguir fazer crescer essa conta e fazer vender? Consegue, com É toda mesmo? certeza. Opa. Você vai ensinar? Vou. Então tá bom, fica de olho, daqui a pouquinho. Se prepara. Nossa, quanto assunto bom, tô muito feliz. Tem um assunto que tá preocupando muita gente. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje. Afinal, será que essa confusão toda na Venezuela pode atingir a gente aqui? Será que pode mexer com a gente? Eu não tô falando de Roraima, eu não tô falando da região norte do Brasil. Tô falando aqui, ó. Aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Será que essa confusão na Venezuela pode afetar a nossa vida de algum jeito? A gente conversa com o professor Erival Oliveira, com o reitor do Centro Universitário FMU e presidente da comissão da OAB para o Refúgio, Asilo e Proteção Internacional, Manuel da Furiela. Fala? Furiela. Pode atingir a gente? Podemos ter problemas? Sem dúvida. Pode virar um problemão para todos nós, para o brasileiro? Já é um problema. Já é um problema. já. E pode ficar pior. Sem dúvida. Você vai entender o que pode acontecer. Vamos ver de que maneira isso mexe com a nossa vida. Então prepare-se, tá bom? Rapidinho, antes de chegar no papo do ovo aqui, obrigado, gente. Vamos conversar com eles. Sua participação nas redes sociais é fundamental. Você já sabe quais são os nossos assuntos de hoje. Já pode começar a mandar suas perguntas e participar, sempre utilizando as nossas redes sociais de Azuca. Facebook, Twitter, Instagram e depois tem tudo lá no Facebook. Pode usar também o meu Instagram, o @Zucatelli. Tem já a mensagem da galera aí, não? Daqui a pouquinho tem as primeiras mensagens, eu vou mostrar pra você. Eu não vou mostrar agora não, só pra gente já começar a nossa entrevista do ovo. Daqui a pouco eu mostro as entrevistas e as participações das pessoas. Deixa eu chegar aqui. Afinal, ovo é vilão ou ovo é herói? Na minha vida, Lúcia, o ovo é herói. Como é que eu falo o teu sobrenome, Lúcia? Endriukite. Endriukite, nutricionista, Lúcia. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Uma alegria ter você aqui. Menina, você sabe que eu como 8, 9 ovos por dia, né? E não tenho só os negócios de clara, não. Eu como clara, gema, eu como tudo. Então, quando alguém fala de ovo, eu sou sempre um defensor de que faz bem. É claro que, pra mim, pelo menos faz bem. Meu colesterol nunca passou do tal do limítrofe lá. Então, tá tudo beleza. Afinal, por que o ovo foi considerado um vilão tanto tempo, menina? Justamente por conta do colesterol, né? Então, as pessoas estabeleceram uma cota de colesterol, de consumo de colesterol por dia, e como o ovo tem bastante colesterol, ele foi meio que deixado de lado. E aí, o objetivo foi justamente trabalhar estudos científicos, né, conversar a respeito, divulgar, publicar estudos, e desde a década de 80 estudos vêm sendo realizados. Então, estudos com 10 anos, 15 anos, com mais de 100 mil pessoas, mostrando que o consumo de um ovo por dia não faz mal a ninguém, não aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Então vamos lá. Ela deu uma informação aqui, você viu, né? Já viu a informação. O consumo de um ovo por dia. Quantos ovos a gente pode comer por dia? Pois é, não existe uma recomendação, Celso. Na verdade, os estudos mostram um ovo, mas nós temos estudos hoje com 3 ovos, 4 ovos, 5 ovos, né?
Eu acho que é... Depende de cada pessoa, é isso ou não? Eu acho que depende de cada pessoa, eu acho que depende do objetivo de cada pessoa, né? Não existe um limite, né? O que eu acho mais importante é que essa pessoa tenha uma alimentação equilibrada, né? Com tudo, com vegetais, verduras, legumes, frutas. Não vai comer só ovo, né? E que consuma uma alimentação equilibrada para se manter saudável, para ficar saudável. Ovo e colesterol. O ovo realmente aumenta o colesterol? Não. Não, isso é um mito. Não, é um mito. O ovo não aumenta o colesterol. Quem tem problema, tem um colesterol alto, não é por causa do ovo? Não. Na verdade, o fígado produz a maior parte do colesterol circulante, né? E o que vai acontecer é que, assim, 30% daquilo que se ingere no dia é absorvido. Então, a maior parte do colesterol é de produção endógena, é produção própria nossa, porque nós precisamos de colesterol por uma série de funções no organismo, né? Então, o colesterol é responsável por produção de hormônios, né? É responsável por produção de vitamina D, ele sintetiza, por exemplo, o ácido biliar, né? Faz parte de todas as membranas celulares. Ou seja, ajuda na tua digestão e etc. Então, o colesterol ele é fundamental, né? O que acontece no meio do caminho é que, por exemplo, quando o colesterol está sendo enviado para alguma parte do nosso corpo, ele pode ser trombado, né? Ele pode ser trombado com algum radical livre, alguma coisa nesse sentido, e ele se oxida. Aí ele vira um problema. E aí ele pode virar um problema. Por isso que é importante ter uma alimentação legal. Misturada, né? Isso. Balanceada. Vamos lá. Você trouxe alguns tipos, a gente tem alguns tipos. Tem o famoso ovo de codorna aqui, aí a gente tem o ovo vermelho, ou ovo caipira, aliás, depois você me fala a diferença sobre isso, e o ovo branco. E aí a gente vê também, no supermercado você vê lá, ovo vermelho grande, ovo vermelho tipo grande, ovo orgânico, ovo caipira, ovo branco. Menina, me fala logo essas diferenças pra gente entender, é muito ovo. É muito ovo. Né? Eu como ovo legal. caipira, mas me explica, quais são as diferenças deles? Então o ovo... não existe diferença entre o ovo branco e o ovo vermelho. Não tá? existe? Não existe. Tá. O que vai dar a coloração da casca do ovo é a raça da galinha. Sério? Então eu tenho ovo comum, né, de produção vermelha e produção branca. Tá bom. Tá? Então é isso. Ou seja, a cor não é um determinante da qualidade do ovo. Não. Tá bom. Aí nós temos alguns tamanhos de ovo. Então eu tenho tamanho jumbo, tenho tamanho extra. E isso é o que a gente encontra no mercado. Tá bom. Então eu tenho ovos menores e eu tenho ovos maiores. Então eu tenho um ovo jumbo que é um ovo grande, que é um ovo maior. Tá. Então isso vai depender por exemplo, na culinária, qual é a quantidade de ovo que você precisa justamente para a receita dar certo. Vai pegar, você pega a tua receita ela está dizendo 3 ovos, aí você pega 3 ovinhos pequenininhos, vai dar problema na receita. Então, isso é uma conta que você tem que fazer, óbvio. Mas em relação à qualidade do que a gente está ingerindo, eu escolher um ovo vermelho em detrimento de um ovo branco não significa que eu estou fazendo uma alimentação mais saudável. Não. Tá bom. E aí a diferença entre o orgânico e o comum? O ovo orgânico. Orgânico. Ele é... as galinhas ficam soltas, a alimentação tem que ser toda orgânica e essa produção ela tem que ser certificada. Tá? Então a alimentação é toda orgânica, tem todo um cuidado. Mas isso é bom para a nossa saúde? Faz alguma diferença? Depende. Do quê? Não, na verdade acho que assim, eu acho que o maior hoje, né, eu consigo te explicar em relação aos tipos de ovos do ponto de vista nutricional. Eu acho que vale a pena, de repente, conversar, por exemplo, com o zootecnista, com o veterinário. Para saber se faz diferença orgânico ou não. Para saber a diferença do ponto de vista de produção. Tudo bem? Tá. Então, por exemplo, o ovo comum é um ovo onde as galinhas ficam fechadas em gaiola. Perfeito. Tá? Então elas ficam fechadas, mas tem toda uma produção controlada. Ou seja, na visão da questão nutricional, não muda nada? É um nicho de mercado. Não, digo, mas assim, pro nosso não muda nada. As propriedades são as mesmas, a mesma quantidade de proteína, é tudo igual.
Legal, isso é uma informação importante para você, que às vezes fica na dúvida aí. Então, nesse ponto, não é isso que vai fazer diferença. A história de clara ou gema. Então, faça um omelete de claras ou use 4 claras e uma gema. Isso faz uma grande diferença do ponto de vista nutricional? Na verdade, vamos lá. Quando nós falamos em ovo, eu tenho proteína na gema e tenho proteína na clara. Ah, legal. Então, se eu tiro a gema desse ovo, eu preciso incrementar com mais clara para dar a quantidade de proteína que eu preciso. Exatamente. Legal. Então, se eu tirar a gema, eu tenho que... Por isso que a gente coloca mais claras. Perfeito. Então, ok. Então, por exemplo, eu tenho aproximadamente 6 gramas de proteína nesse ovo. Tá. Dele completo. Dele completo. Então, Tá. eu tenho 3,5 na clara e eu tenho 2,5 mais ou menos na gema. A clara tem mais proteína que a gema. Tem um pouco mais. Tá bom. Né? Pequena diferença, mas tem. Então, Sim. se eu vou tirar a gema, eu preciso compensar isso com uma quantidade maior de claras, é isso? Exatamente. Não é um segredo. Não. Só que aí o que acontece? Dentro da gema eu tenho todos os nutrientes. Então eu tenho todas as vitaminas, eu tenho todos os minerais. Mas então por que o eu pessoal tenho tira a gema, gordura, menina? Por que o pessoal tira a gema, eu então? tenho... A gema é o mais gostoso. Por que o pessoal Pois tira a é. gema? Eu não entendo Então, isso. Na verdade, as pessoas acham que o ovo engorda. Ah, então a gema, por ter mais gordura, ela é tirada para Porque ficar, a gema pra ficar tem, menos a calórico, gema é tem isso? gordura. Então eu tenho aqui nesse ovo, por exemplo, aproximadamente 4,5 gramas de gordura. 4 gramas de gordura. Isso. E tá tudo na gema? Tá tudo na gema. Ah, então o pessoal tira Entendeu? para tirar a gordura. É, só que junto com essa gema eu tenho as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que são carreadas no meio gorduroso. Tá. Essa cor amarela da gema, ela é um carotenoide, então é luteína e zeaxantina, que é responsável pelos olhos. Oh, é maravilhoso. Então protege os olhos. Então quando eu tiro a gema, eu estou tirando colina, que a colina é uma vitamina do complexo B numa quantidade presente numa quantidade super interessante no ovo. Então, quando eu tiro a gema... Eu percebo que você é do meu time, assim, para você não é para tirar a gema, certo? Não, não é para tirar. Adorei, já gostei muito de você. Lúcio, tem pergunta de telespectador. Vamos ver o que o nosso telespectador está perguntando. Deixa eu ver, vai lá. É a Mari. Obrigado, Mari. Mari Félix Santos. Eu não como carne. Quantos ovos posso comer por dia? Ah, bacana, porque tem muita dieta que reforça o consumo de proteína e faz uma substituição das carnes pelos ovos. Isso é muito comum. E aí? Na verdade, do ponto de vista proteico, né, o ovo é um substituto. Ele entra como substituto. Então, 2 ovos equivalem a 100 gramas de carne aproximadamente. Olha que legal, Mari. Olha só, aí dá para você fazer essa conta mais ou menos. 2 ovos, aproximadamente 100 gramas de carne, como uma boa fonte de proteína. Legal. Agora, o que eu acho mais interessante é Fala. que o ovo, ele tem uma composição de nutrientes, de proteína, de gordura, que faz com que ele participe da maioria das receitas, né? Então ele emulsifica, né? Ele Vai para dá doce, vai para liga, salgado, é verdade. aera, né? Ele provoca areação. Então ele é bem interessante nesse sentido. Eu já ouvi várias vezes, de que depois do leite materno o alimento mais completo é o ovo, é isso mesmo? É isso, É verdade? sim. Tá vendo Por só? conta do aminograma. Que coisa boa, tô no caminho certo. Preparo do ovo. Como omelete faz diferença, frito, cozido, o que é melhor para a nossa saúde? Então, o ovo cozido, ele ainda é melhor. A melhor opção é o ovo A cozido. melhor opção. Por Tá. quê? Porque o ovo está fechadinho, né? Ele está fechadinho e aí eu conservo os nutrientes Tá. desse ovo e eu não incremento com gordura, por exemplo, para fazer um omelete, para fazer um ovo frito, um ovo mexido. Perfeito. Ele Né? tá... Então, nesse sentido é interessante, mas são opções. O brasileiro está muito acostumado a comer um ovo frito. Agora, é interessante que reduza a quantidade de gordura dessa refeição, Tá, né? entendi. Acho que nesse sentido é interessante. Perfeito. Ó, Tá. dúvida durante muitos anos a história da salmonela, do consumo do ovo cru. Eu lembro de uma vez estar gravando na Suíça e aí o pessoal pediu ovo cru lá e alguém que estava na nossa equipe falou, não, ovo cru não tem salmonela. Aí o rapaz estava lá e falou, não, mas a gente lava bem a casca e aí não tem perigo. Me explica, menina, esse negócio aí. Então, Tem perigo, não tem perigo? nós temos uma legislação onde o ovo precisa ser cozido. Perfeito. E precisa passar por cozimento, Tá tá? bom. Independente do tipo de preparação. Tá bom. Para matar qualquer tipo de micro-organismo. Não só a salmonela. Sim, porque assim, todos os alimentos crus possuem micro-organismos. Perfeito. Tá certo? Então é isso. Agora, o que acontece em relação à casca Casca. do ovo? O ovo possui
aproximadamente 10 mil poros, Tá. tá? Então, Aqui? Mentira. É furadinho esse negócio? ele é furadinho. Mentira. Né? Para haver trocas gasosas entre o meio externo e o meio interno. Tá. Né? Então, o que acontece em relação a ele? Se eu lavo o ovo, né, e guardo na geladeira, Tá. eu posso estar favorecendo o envelhecimento do ovo. Então, eu não posso Lavar a casca? lavar a casca. Aliás, hoje já existe toda uma norma. Já que você vai cozinhar o ovo, não tem que lavar. Entendi. Agora, vamos supor, se você... E o consumo do ovo cru, então, não é recomendado? Não é recomendado. Não é mesmo? Não. Tá bom. Agora, se você lavar e já quebrar, ou seja, você não está guardando ele, aí tudo bem? Tudo bem, só que do ponto de vista de práticas, de boas práticas, você Não é o pode... recomendado. Não, você pode quebrar e já utilizar. O cuidado que o consumidor precisa ter nesse sentido é que o ovo não pode estar trincado, Presta atenção aí, que não pode, que é proibido. com fissuras, Tá. né? Ele não pode ter sujidades, então fezes Tá, aí tem que no lavar. ovo. Não tem que lavar, não tem que comprar esse ovo. Mentira, Celso. mas se você ver uma caixinha, ele tá embaixo lá, o cocôzinho da galinha. Olha, Tem que tirar todos da... Mentira, dá uma sério. olhadinha, eu acho melhor, Sério, né? mesmo? Não é? É, se tiver um cocôzinho ali, não pode. Pois é, porque Tá. ele está contaminando. Olha só. Ó, não aprendi é? mais uma. E aquele ovo meio mole? Esse é aquele que a gente gosta de chuchar o pão, assim. Aquele tem problema, é isso ou não? Então, pela legislação, a gente não deve consumir. Não, tudo bem, no restaurante, mas a galera às vezes faz em casa, É. tem gente que gosta. Tem problema isso, não? Se você já deu uma fritadinha nele, mas a gema, olha lá, não é, Toninho? Não é boa essa, não? Mostra o Toninho aqui. Mostra o Toninho dos meus, ó. Quem mostra o Toninho aqui? Mostra a câmera 2. E aí, Toninho? E aí, como é que fica a gema? Meio molinha assim, né? É boa, não é? Ah, é uma Dá aquela delícia. chuchadinha do pão, né? Não? Eu adoro isso. E aí? É uma delícia, É muito né? bom, eu acho muito bom. A gente assume as Não é? coisas. Eu falo, não tem problema. Não, mas não tem. Não tem problema. Não vejo. Não é o fim do mundo, né? Agora, acho que talvez uma outra curiosidade. Me fala, eu né? quero. Então vamos lá, vamos em relação à Meu curiosidade. diretor Eustáquio gosta da gema molinha também, né, Eustáquio? É, eu já sabia. Em relação à curiosidade, Curiosidade, do ovo, manda. tá vendo esse pontinho branco aqui? Tô vendo, vamos lá. Tá. Toninho, você consegue mostrar, não? Vamos lá. Eu não vou colocar minha caneta dentro do ovo, mas você tá Sim. vendo que tem ali, ó, em volta da classe. Ó, deu pra ver bem. Ei, Olha lá, Toninho. Você é um artista. Isso se chama Vai. calaza. Calaza. Calaza Ah. ou chalaza, né? Tá, que é isso? É uma proteína fibrosa que mantém a gema do ovo Presa clara. centralizado no ovo. Que ela dá o equilíbrio, né? Pois é, e eu aproveito o programa para dar essa informação, Aproveite. porque a maior parte das pessoas não sabe qual é a função e ficam inventando uma série de Tá. né, Qual que é, coisas. então? É isso, é só isso. É só isso. Ele coloca no Tá. centraliza a gema do ovo. E ela tem alguma função nutricional? Ela É proteína. É Você mais um vai pedacinho de comer. proteína. Ou seja, é É boa. uma parte da proteína. Bacana. E aquela história do ovo subiu? Quando você vai testar os ovos, você coloca tudo dentro da água lá, o que sobe tá podre, é isso mesmo? É sério isso? Ele tá velho. Ah. Então vamos lá. O ovo, a partir do momento em que você tem a postura do ovo, ele já começa a envelhecer. Perfeito. O ovo é um alimento de origem animal. Tá bom. Então ele precisa ficar sob refrigeração, tá certo? Então, quando a gente pega no mercado, ele não tá em refrigeração. Não. Mas chegou em casa, a gente põe em refrigeração, Tem- é isso? É importante E sem colocar. lavar? Sem lavar. Você aprendi mais, o meu lavo Por tudo. favor. Eu não, lavo tudo. Não lave. É, tá bom. Porque quando você lava, você está umedecendo e você está favorecendo o envelhecimento. Entendi. É que eu como muito rápido também. No meu caso, menina, uma caixa de ovo dura assim uns 2 dias pra mim. Então, Tá. também não é o fim do mundo. Mas tudo bem, eu já Sim. aprendi. Não vou lavar, beleza. Então, mas os telespectadores. Então, não é pra lavar né? o ovo. Então, Perfeito. então Mas acho você que pode mudar de embalagem? Isso pode, porque... é interessante Porque a mudar de embalagem pode estar suja, né? Exatamente. Então, sem lavar, mas troca de embalagem. Troca de embalagem. E não guarda na porta da geladeira, certo? Dá para guardar na porta da Dá? geladeira? É mito também isso? Dá. Sério? É mesmo, não tem problema? Não tem problema. Hum, Até porque você não tem aquela geladeira, né, onde você bate, tá. né? Então, tudo bem. Tudo bem. Não é uma refrigeração menor que vai prejudicar. Não. A temperatura a oscilação de temperatura é muito pequena e você não fica o tempo todo com a geladeira aberta. Tá, vamos lá. Mais pergunta do telespectador. Vamos lá, a galera participando. Eu sabia que esse assunto ia interessar. Oi, Sueli, um beijo pra você. O ponto do ovo interfere no valor nutricional ou em algum outro fator? Que pergunta ótima, isso é muito legal. O ovo mais duro, mais cozido, o ovo mole, ovo quente, muda alguma coisa no valor nutricional? Na verdade, conforme você vai
cozinhando o ovo, claro que ele perde nutrientes. Ah, ele perde? Ele perde vitaminas, tudo mais. Então, o tempo correto de cozimento do ovo, vamos pensar o ovo cozido. Vamos pegar o ovo aqui e cozinhar o ovo. Tá. São 12 minutos de 12 cozimento. minutos de cozimento. Ponto. Tá bom. Acabou. Mais do que isso, você tá perdendo, tirando nutrientes ali. Você perde nutriente. Então, 12 minutos é o suficiente. Acima de 12 minutos, se você deixar o ovo cozinhando, né? O que vai acontecer? Vai começar a formar um halo esverdeado na gema. É verdade. Não sei se você já viu, né? já. É uma combinação de enxofre com ferro, Tá. né? E que isso dá uma aparência muito ruim para Verdade. o ovo, É. né? E o sabor também Muda. fica um Você pouquinho perde. alterado. Fica mais seco também, né? Fica. Só pra gente terminar, ovo de codorna tem os mesmos nutrientes, só que numa quantidade menor pelo tamanho? É simplesmente isso ou não? 5 ovinhos de codorna equivalem a um ovo. 5 ovinhos de 5 codorna. ovinhos de codorna, Tá. né? Então, o teor de proteína, existe uma pequena variação, Tá. mas nada assombroso. Então, se eu pegar 5 ovinhos comparando com o ovo aqui, eu tenho equivalente a um pouquinho mais de proteína, mas a variação não é tão grande assim. Tá. É de 1 grama, E faz bem igual. 10 gramas. Sim, é isso. Tá bom. Como é que o pessoal te acha na internet? Como é que o pessoal te procura? Me dá seus contatos aí, o pessoal te encontrar. Então, vamos lá? Vai lá. Tem o site. Qual que é o site? www.ovosbrasil.com.br. Ovos Brasil, Brasil com S mesmo, né? ovosbrasil.com.br. Só isso. Só isso. E aí te encontra lá. Encontra lá. Adorei. Obrigado. Tá bom? Que Obrigada alegria. a você. Muito obrigado, viu? Até. Adorei. Adoro Muito gente bom. que defende o ovo. Fico muito feliz. Pra mim isso é muito importante. Deixa eu chegar aqui, deixa eu conversar sobre medo de dirigir. Deixa eu falar com a Sheila que tá aqui desse lado. Esse é um assunto muito legal, gente. Tem medo de dirigir? Tem alguém na família que tem medo de dirigir? A Sheila é psicóloga. Mais uma vez, beijo, Sheila. Obrigado pela presença, meu amor. Eu que agradeço. Sheila Rodrigues de Medeiros é psicóloga. Por que algumas pessoas têm medo de dirigir? Por que é tão assustador? É aquele monte de coisa que a gente tem que fazer, que depois de um tempo fica automático? Ou é mais do que isso? Por quê? O que desperta, o que detona esse medo de dirigir? Sheila? Bom, tem vários fatores, né, que contribuem para o medo de dirigir, mas um deles é essa questão do ser muitas coisas para serem feitas ao mesmo tempo. A pessoa, quando ela sai de uma autoescola, ela ainda não sai dominando toda a parte técnica, e aí quando entra de encontro, né, com alguns fatores psicológicos, aí começa a prejudicar o desenvolvimento do ato de dirigir. Quem normalmente tem mais problemas? Você já falou para mim que são 80% ou 85%? 80% mulheres. mulheres. Isso. E elas procuram ajuda normalmente ou elas procuram alternativa? Começa a usar Uber, táxi, transporte público e acaba desistindo? Normalmente elas procuram antes uma série de alternativas, porque elas até preferem dizer que não dirige porque não gosta. Prefere dizer que não gosta do que tem medo. Isso, exatamente. É difícil assumir isso, né? É muito difícil. Porque como também requer uma habilidade, eles acham assim, porque eu não gosto disso. Né? Mas tem muito mais a ver com uma exigência muito grande, né? Tem uma característica, inclusive, de perfeccionismo. Você acha que quando a pessoa ela enfrenta esse medo e ela faz algum tratamento, alguma coisa, ela supera isso? Isso ajuda ela em outras coisas da vida também? Sim, tem uma série de ganhos secundários. Então, quando ela enfrenta o medo de dirigir, isso facilita ela a enfrentar uma série de outros medos, né? Porque isso tem muito a ver também com o medo da exposição. Ah, é? Interfere também no medo da exposição. Porque você tá exposto, digamos Isso. assim. E você não tem como passar desapercebido no trânsito, né? Você Verdade. toma uma buzinada aqui, recebe um xingo ali, então também está muito relacionado à exposição. O que a pessoa tem que fazer? Como é que ela identifica que ela tem, que ela não gosta ou que na verdade ela tem um medo? Como é que a pessoa olha para ela e fala, minha amiga que está agora assistindo a gente que não dirige, tá? Tirou a carteira. Ela tirou a habilitação quando ela tinha 18 anos, mas ela não dirigiu, não precisou em algum momento, e aí agora ela olha para aquilo e fala, não quero. Como é que ela percebe que ela está com medo daquilo ou simplesmente ela não quer? Como é que a gente diferencia isso? Eu costumo falar de algumas questões relacionadas a isso, né? Porque assim, se a pessoa tem a habilitação ou tem condições financeiras de tirar a habilitação, assim como de obter o carro, e ela não dirige, então ela está lá com a habilitação e o carro na garagem e ela não dirige, isso já é um fator. Claro. Não é um fator determinante, mas já é um fator. Claro. Senão ela não teria nem comprado o carro ou não teria tirado a carteira. Isso. Tá certo. E um dos fatores também é assim, se ela pega o ônibus muitas vezes sem gostar, por que não pode dirigir sem gostar? Né? Que eu falo que a gente tem que gostar do que o carro proporciona na nossa vida. Então é a independência, é a facilidade, é a liberdade, é a rapidez.
né? Então, esses são alguns fatores que a gente sempre está olhando para poder identificar aonde é medo e aonde só é o não gostar. Tá. Porque eu não gostar, eu posso fazer por opção, entendeu? Às vezes até para você usar no fim de semana. Às vezes durante a semana você não vai usar para não deixar o trânsito mais complicado, você resolve meio de transporte coletivo, mas quer um carro para ir ao supermercado, quer fazer compra, quer facilitar a tua vida de alguma maneira, não é? Sim. Se você pode ter o carro. Menino, o que as pessoas têm que fazer quando ela percebe, então, não, tô com medo de dirigir? Como é que quebra essa barreira? Tá. O medo de dirigir, ele está relacionado a dois fatores, que é o emocional e o técnico. Então, por ser uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida, então é muito importante que faça as aulas de volante. Tá. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é esse. Sim. Você tem que quebrar essa questão técnica. Sim. Ou seja, tem que saber fazer. Eu não diria que é o primeiro passo, Não? porque as duas coisas funcionam em conjunto. Então vai, me explica. Né? Porque por conta da ansiedade, ela acaba também nem conseguindo fazer as aulas de volante. Então ela tem que fazer as duas coisas em conjunto. Trabalhar a parte emocional e trabalhar a parte técnica. Então a técnica através das aulas de volante com alguém especializado, alguém que tenha um quê a mais, uma habilidade a mais de lidar com essas pessoas que têm medo de dirigir, e a parte emocional. Ela foi muito educada agora em dizer o seguinte, aqui, às vezes seu marido não está afim de te ensinar, ele não tem paciência com você. Isso é muito comum, né? Seu filho, seu marido, né? Seu neto, aquela coisa toda. Ele não quer ensinar. Ele não é um bom professor. Ele acaba deixando você com mais medo, não é isso? Sim, porque muitas você vezes... foi muito gentil, então eu já falo, eu posso falar. É que muitas vezes o marido, o pai, o irmão, a mãe quer que a pessoa dirija exatamente como ela dirige ou ele dirige. E quem está começando não consegue fazer desta forma. O medo de sofrer acidente é um dos gatilhos do medo geral de dirigir ou não? Ó, essa pergunta é muito interessante porque a grande maioria das pessoas acham que o principal motivo de ter medo de dirigir tem a ver com acidente. E só no máximo 30% da população é por conta de acidente, que desenvolve medo de dirigir é por conta de acidente. E normalmente não são acidentes graves, são acidentes leves. Então não é esse, não é o esse. principal motivo não, mas este também é um dos. Inclusive a pessoa pode desenvolver um estresse pós-traumático por conta do acidente. O pai de um amigo meu, ele diz que ele não tem controle, ele acha que ele não tem controle sobre o carro. Ele tem medo porque ele acha que ele não consegue, ele não é capaz de controlar todo aquele monte de coisa. Sim. Essa é uma sensação normal de quem tem medo de dirigir? Sim, mesmo porque para a gente dirigir, a gente desenvolve uma série de habilidades, né? A gente tem que tomar uma série de decisões em curto espaço de tempo. E quando existe o medo, a ansiedade vai lá para as alturas e por conta disso bloqueia alguns raciocínios, algumas ações. Então, de fato, quando a pessoa ela tem medo de dirigir, ela acaba desenvolvendo uma dificuldade maior de desenvolver a parte técnica. Perfeito. O medo acaba deixando tudo mais complicado. Sim. Tudo fica mais difícil. Sim. Quando a pessoa soltar a embreagem, quando não soltar a embreagem, aí deixa o carro morrer. O medo de subida. Tem alguns medos que são muito comuns de quem está começando a dirigir, né? Subida é a coisa mais assustadora do mundo. Esse bate o recorde, não é? A subida. Porque é realmente muito difícil. Mas aí você bate muito na questão da habilidade. Porque é aquele controle que você tem que ter. É a habilidade e a ansiedade antecipatória. Porque muitas vezes a pessoa nunca passou por isso ou compra até um carro automático, mas tem a sensação que o carro vai voltar na subida. Tá. Né? Porque ela fica antecipando as tragédias. Perfeito. E aí isso atrapalha justamente ela conseguir fazer direito. Sim, aí o carro vai morrer, vai voltar e aquela coisa toda. Quando a pessoa precisa buscar ajuda? Quando ela percebe que este medo está incomodando a vida dela, está atrapalhando a vida dela. Tá bom. Quando ela começa a sentir um desconforto por conta disso. Tá. Se ela estiver bem com essa história, não tem carro, não faz falta o carro na vida dela, ela acha que está tudo bem? Sim, teoricamente sim, mas a gente sabe que a pessoa quando ela tem medo, ela arranja uma série de desculpas para não ir atrás. Tá. Então, assim, eu me viro bem de Uber, eu trabalho perto de casa. Vou a pé. Prefiro pedalar. Mas aí começa a perder festas, perder uma série de eventos por conta desse medo. A falta do carro. Tem pergunta do telespectador. Deixa eu ver o que a galera mandou pra gente aqui. Pergunta de telespectador na tela, a galera participando. Ó o Felipe. Obrigado, Felipe. Um abraço pra você. Minha mãe tem medo por conta dos possíveis erros das outras pessoas no volante. É possível tratar isso? É muito legal. Fala pra gente. Sim, é possível. Boa, Felipe. Claro, a gente não vai tratar o erro dos outros. Mas a gente vai antecipar. Mas vai desenvolver a habilidade dela de
perceber os acontecimentos, que é isso que acontece com a gente no trânsito, É a né? tal A gente direção percebe defensiva, quando... né? Isso, a direção defensiva. A gente percebe quando a gente vai tomar uma fechada. É que a pessoa que tem medo de dirigir, ela acha que o tempo todo alguém vai para cima dela, como se ela fosse invisível no trânsito. Tá. Como é que é feito esse trabalho? Como é que você faz esse trabalho com as pessoas que têm medo de dirigir? Tá, a gente trabalha com as aulas de volante, né? Então a Tá. gente tem profissionais capacitados para trabalhar com pessoas que têm medo de dirigir. Primeiro com a parte técnica. Isso. Tá. Paralela à parte técnica, a gente trabalha com terapia de grupo, que legal. onde a gente vai estar trabalhando toda essa questão da ansiedade antecipatória, o medo de errar, o medo de prejudicar o outro, o perfeccionismo. Então, dentro da terapia de grupo ou da individual, que a gente também tem a individual para quem não quer participar de grupo, a gente vai estar trabalhando todas essas questões emocionais. Quanto tempo em geral leva? Tem uma média disso? Porque claro que cada caso vai ser um caso. Tem gente que vai ter um medo mais, a pessoa vai ter uma situação mais complicada, às vezes até porque não aprendeu a dirigir bem, e aí ela tem uma dificuldade técnica maior. Mas enfim, em média, para uma pessoa que tem a noção da técnica ali, mas não consegue. Tá. Realmente, cada caso é um caso, né? Mas a média, ela vai girar em torno de 6 meses a 9 meses. 6 a 9 meses. Tem gente que mais e tem gente que menos. Tá. Né? E o maior problema disso é que quando a pessoa ela procura uma ajuda, ela sempre quer um resultado para ontem. É que nem procurar um idioma, a gente já quer sair falando o idioma, né? O medo de dirigir também não é diferente disso. Né? E às vezes a pessoa se assusta por conta desse tempo também e acaba não procurando ajuda por causa disso. E a Mas se vida não vai começar- passando. Se não começar, não vai chegar no final dos 6 meses ou dos 9 meses. Tem mais pergunta de Perfeito. telespectador pra gente. Deixa eu ver, vai lá. Galera, Ó, Eduardo. Obrigado, Eduardo. É o Edu Dudu Fisio. Vamos lá. Eu tenho verdadeiro pavor de dirigir. Tenho carta há mais de 10 anos. Passam pensamentos catastróficos pela minha cabeça toda vez que tento pegar no volante. Quando tenho que ultrapassar um ônibus daqueles biarticulados, eu tenho sintomas físicos de pavor. Cara, Eduardo, obrigado pelo seu depoimento. Seu depoimento olha, você não tem ideia de como você faz parte de um grupo gigantesco. Você não está sozinho, não é verdade? E é interessante que ele consegue relatar muito bem, né? O que é que ele sente. Me fala. O caso dele, por exemplo, é muito comum isso, né? Essa sensação que ele tem. Coloca, enche a tela de novo com a pergunta dele, para eu falar sobre os pontos ali do que ele tá dizendo pra gente. Pronto, ó. Tem pensamentos catastróficos. Esse exemplo dele é muito legal, vai ultrapassar um ônibus. Então você vê um veículo muito maior do que aquele em que você está e parece que aquele ônibus vai passar por cima de você. Você vai ser esmagado. O caso dele é um caso típico de medo mesmo, né? Não sei o que falar. Sim. Então, aí neste caso, né, uma das coisas que a gente aconselha é não ficar olhando para aquele veículo. Tá, né, presta atenção aí, Dudu. A pessoa tem a tendência de olhar para o veículo e quanto mais essa pessoa olha para o veículo, mais vai dando aquela sensação que o veículo está vindo em cima da pessoa. Tá bom. Né? Então é não olhar, procurar. Você olha um pouquinho, você sabe o movimento que ele está fazendo, mas você não fica assim, ó. Sim, desesperado. você está olhando para frente, você está olhando para onde você está indo. Tá. Né? Fazer a respiração, né? Aquela respiração mais profunda também é uma respiração que ajuda a baixar essa ansiedade e ficar muito mais atento no aqui e agora do que está acontecendo do que nos pensamentos que estão vindo na cabeça. O rádio, para quem tem medo de dirigir ou para quem está começando, atrapalha ou ajuda? Não, ele ajuda. Desde que seja baixo, uma musiquinha mais tranquila, ele ajuda. Ah, é verdade, ele ajuda, Porque Até a pessoa às vezes cantar junto, porque aí neste momento ela não começa. Mas aí nós estamos falando de pessoas que têm já o controle da máquina. Claro, sim. É quem sabe dirigir, mas tem o medo. É medo só. Porque aí nesse momento ela está se distraindo um pouquinho com outras Isso coisas ajuda. e não fica só em cima dos pensamentos antecipatórios. Olha lá, Dudu, de repente você vai pegar uma avenida que tem um monte daqueles ônibus biarticulados lá, coloca um somzinho legal aí para você curtir, não ficar prestando tanta atenção nos ônibus. Atenção você vai prestar só para evitar um acidente, obviamente, né? com Não é isso. certeza. Não é para não olhar, não. É para não ficar assustado com ele. Tem mais uma pergunta do telespectador, vamos lá. As perguntas estão ótimas, obrigado, gente. Ó, o Cello, as autoescolas ajudam a perder o medo? A autoescola tradicional? Olha, os CFCs, né? Centro de Formação de Condutores. a autoescola, normalmente, ela não põe a pessoa em todas as situações que ela precisa para o nosso dia a dia mesmo de dirigir, né? E muitas vezes o profissional que está lá, ele não está preparado para trabalhar com as pessoas que têm medo, porque é um público diferenciado. Ele está focado ali na questão técnica mesmo. Isso, Só que às vezes você não exatamente. consegue nem passar a questão técnica para quem já tem o medo, certo? Sim. Por conta de, naquele momento, às vezes ela não está nem prestando atenção no que o instrutor está explicando para ela.
né? Porque a cabeça da pessoa já está numa série de catástrofes, É por né? isso que hoje há algumas empresas especializadas nisso. A gente estava até falando sobre isso antes do programa começar. Tem algumas empresas hoje que são especializadas nessa questão de orientar justamente quem tem medo de dirigir. Você melhora na parte técnica, quando você já tem a habilitação, e você tem esse apoio psicológico, essa combinação das coisas. Aprender a dirigir ou quebrar esse medo em uma cidade como São Paulo é mais difícil do que numa cidade mais tranquila, por exemplo, num bairro mais tranquilo? Sim, é mais difícil pela quantidade de intercorrências que tem, né, no decorrer do ato de dirigir. Tá. Então isso torna um pouco mais difícil. Não é à toa que tem bastante gente que vem para nós que dirige no interior, mas não dirige em São Paulo. A pessoa chegou aqui, ela usava o carro normalmente, quando ela mudou para São Paulo. Não pega por conta do trânsito. São Paulo, o trânsito de São Paulo é assustador. Então é o seguinte, se você tem esse medo, não se sinta sozinho. Não é fácil dirigir nessa cidade mesmo. Claro que não é fácil, isso aqui é uma loucura. Sem contar um monte de buraco. Ontem trinquei uma outra roda no meu carro aqui. É um absurdo a buraqueira dessa cidade. Sem contar isso. Mas, a gente tem que tirar esse medo. Isso é uma independência para você. Tem mais comentário, mais pergunta do telespectador? Deixa eu ver. Cadê? Ó, Simone, obrigado, Simone. Simone Alves, vamos lá. Fico com vergonha da exposição. Meu problema é estacionar. Muita gente, menina. Fico com vergonha se vão olhar e aí eu desisto. Vai lá. O momento da baliza. Que medo que dá a baliza para quem está começando, né? Esse momento ele é terrível, porque normalmente você faz a baliza num lugar que tem outras pessoas, às vezes acontece da pessoa estar olhando ou não. Tá. E a pessoa, por conta desse medo, ela quer acertar de primeira. E às vezes nem a gente que já dirige há anos acerta de primeira. Mas por conta de uma exigência maior, essas pessoas elas querem entrar de primeira na vaga. Então por conta disso acaba desistindo. Tá, que dica a gente dá para ela? Que dica eu dou para Simone? É enfrentar, é entrar, pelo menos fazer umas 3 tentativas, não conseguiu, parte para uma outra vaga, mas não desiste de estacionar na rua. Tá. Mas pelo menos ali fazer umas 3 tentativas. Por que eu falo 3? Quando a ansiedade ela sobe demais, a pessoa começa a ficar nervosa porque entrou, não conseguiu sair, a tendência é essa ansiedade não baixar. Então se ela vai procurar uma outra vaga, se ela vai dar uma voltinha, é um tempo que tem para a ansiedade dar uma baixada. Quando você faz esse trabalho com as pessoas, por exemplo, esse trabalho que você faz, né, que mistura essa parte técnica com a parte psicológica, o profissional dá um rolê e vai para várias situações. Por exemplo, você vai com a pessoa estacionar, você pega uma marginal do Tietê assustadora, vocês fazem tudo isso para a pessoa enfrentar estas situações? Uma subida super íngreme, ministro Rocha Azevedo aqui nos Jardins, assustadora ministro Rocha Azevedo, a Alameda Campinas, que é o caminho aqui para... Sim, mas é de forma gradativa. Tá. A gente não pode colocar a pessoa logo de cara numa situação como essa, porque ao invés de tirar o medo, a gente aumenta. Então, de uma forma gradativa, nós vamos preparando essa pessoa para pegar uma marginal, uma paulista, uma radial leste, dependendo da região onde a pessoa mora ou da unidade que ela está fazendo. Tá bom. Quem quiser te achar, como é que acha? Como é que te encontra? Nosso site é o www.assertivitar.com.br. Assertivitar? É isso? Ou no telefone, pode falar o telefone? Pode, claro. 2296-7877. 2296-7877, São Paulo, 11. São Paulo. Tá bom. Sheila, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Ó, você viu pela participação das pessoas que a galera se interessou bastante. Muita gente com medo de dirigir. Bastante. Só falar um negócio legal antes da gente terminar. Tem muitas mulheres, eu tenho visto, a gente vai falar sobre isso nos próximos dias. Tem muitas mulheres que às vezes não dirigem, mas por conta... estão cansadas do transporte coletivo, do assédio no transporte coletivo, que estão... além de aprender a dirigir, estão começando a usar as motos. Então você vê muitas mulheres motociclistas hoje. E é justamente elas estão ganhando essa independência a partir daí. Vocês têm muita gente procurando também com esse sentido aí, a galera? Com moto a gente não trabalha. Mas a mulherada tá, você percebe isso, né? Sim. Que esse crescimento está acontecendo, não é? Sim, está acontecendo, cada vez mais. Né? Eu vejo isso, é uma independência muito legal. Não só pelo custo, quando você compara com o carro, é mais barato, aquela coisa toda, mas e ela se livra do transporte coletivo. Enfim, tem que ir em busca da sua independência da melhor maneira para você. Obrigado, Sheila. Eu que agradeço. Valeu. A gente vai fazer um rápido intervalo no próximo bloco. Estamos falando de independência, como é que você ganha dinheiro usando o Instagram? Prepare-se, sem sair de casa, usando as suas redes sociais. Que tal você fazer um dinheirinho extra aí? Legal, não é? Não sai daí, eu te mostro depois do intervalo. Até já. Estamos de volta! Cara, tô aprendendo tanto nesse programa, tô feliz demais. Ó, falamos de ovo, polêmica, né? Gente que achava que o ovo fazia mal, não faz mal nada, ovo é mó legal.
Falando sobre medo de dirigir, muita gente com medo de dirigir. E essa pauta que eu falei aqui antes do intervalo, a gente vai falar sobre isso. As mulheres que estão utilizando mais motocicleta. Não é só scooter não, a mulher ela tá de moto mesmo, porque elas sofrem muito no transporte público, não é? São assediadas, a dor de cabeça, ônibus lotado, a mulherada sofre, então elas estão escolhendo as motos. Vamos falar sobre isso nos próximos dias, minha promessa pra você, minha amiga, tá bom? E a galera participando nas redes sociais, tô adorando, a galera tá participando muito hoje. Deixa eu ver, vamos ver. Olha, Débora, tive medo de dirigir por muitos anos, me vi grávida do meu terceiro filho, encarei grávida, tirei minha carta. Hoje sou uma excelente motorista e adoro dirigir. Nada como ser independente. Olha que legal o exemplo da Débora. Obrigado, Débora. Um beijo pra você. Debbie, o Instagram dela lá. Olha a Fátima. Fátima César, meu esposo é instrutor de autoescola, portanto super paciente. Às vezes, vai muito de quem está ensinando, é isso, menina? Pois tem de ter muita paciência e deixar a pessoa confiante em si e em quem está instruindo. Tá certa, menina, é isso mesmo. Boa dica. A Elaine, um beijo pra Elaine, o programa é maravilhoso, ligo na Gazeta assim que me levanto, obrigado amor. Chega de assistir tragédias, nosso dia já é muito estressante, é isso menina, vamos falar de coisa boa, vamos prestar serviço, levar informação pra você, é isso que a gente faz aqui, com muito carinho aqui. Ó a Débora, outra Débora, boa tarde. Zuca, meu filho chega da escola correndo pra assistir o programa, amo paçoca e a tapioca, grande abraço, muito sucesso, Deus abençoe. Obrigado meu amor, um beijo no seu coração, manda um beijo pro teu filhão também. Olha Geni, o que eu faço com vocês? Preciso sair e não consigo. Que coisa boa! Porque toda a programação está imperdível e quero assistir em tempo real. Geni 890, um beijo no seu coração. Obrigado. Gente, vai mandando mensagem pra gente. Pode mandar foto, pode fazer o que você quiser. A gente mostra aqui no ar. Esse é o nosso compromisso com você. A gente quer ver você aqui na tela da Gazeta. Aliás, não é só você que tá na tela da Gazeta, não. A cachorrada tá em massa por aqui. Agora, e os gatos? Cachorros e gatos. Atenção, a turma dos gatos tá falando Zuca e os gatos. Os gatos também. Minuto Pet pra você. Sensacional! Ele tava tão bravo, tava tão assustado, aí ele viu que tava tudo bem. Tava tudo bem, tava tudo certo. Acho que era um xaropinho, acho que era o remedinho dele. Roda a vinheta aí, por quê? Afinal, você viu? O casal brasileiro foi protagonista de um vídeo que viralizou. Já tem quase 3 milhões de visualizações. Um rapaz do Rio Grande do Sul, chamado Karen Ferreira, decidiu pedir a namorada, a Ariane Bonato, em casamento durante uma sessão de Vingadores Ultimato. Os dois são fãs de super-heróis. A parte mais legal é que esse pedido aconteceu na tela do cinema. Um vídeo começou a rolar no telão com um cara vestido de herói e uma história de uma joia perdida. Até que a menina percebeu que não tinha nada a ver com o filme, mas era o namorado fazendo um pedido pra ela. A plateia toda se emocionou e, claro, o casal principalmente. Olha isso, cara. Põe o áudio aí. Ei, Coqueiro, você viu o Nick Fury? Sério, que bonitinho isso. Que coisa mais fofa, eu fiquei emocionado aqui. Isso sim que é um ultimato, vai que ela não aceita, né? Não brinca não com esse monte, essa plateia ali. Olha mais uma aqui, ó. Deixe a natureza cantar. É a nova música da RSPB, Grupo de Proteção aos Pássaros do Reino Unido. A música, feita totalmente de cantos e sons de pássaros ameaçados de extinção, está entre as primeiras colocadas nas paradas de sucesso do Reino Unido. A ideia é conscientizar as pessoas da ameaça que paira sobre algumas espécies de pássaros.
A música foi lançada recentemente e não para de subir nas paradas. Vamos ouvir? Coisa mais linda. Vamos fazer o seguinte, linda, sensacional. Vamos colocar para vocês o link lá nas nossas redes sociais. Atenção, turma das redes sociais. Vamos colocar lá no Dia Azuca o link pra galera poder curtir esse som e poder ouvir essa música. Combinado? Tá? Foi inaugurada no Chile a primeira trilha inclusiva, totalmente natural para pessoas com deficiência visual e física. A trilha fica no Cerro Nielol, um parque ecológico na cidade de Temuco, a 670 quilômetros de Santiago. Enquanto fazem a trilha, as pessoas podem aproveitar o trajeto para ver a Flor Nacional do Chile. Olha que coisa mais linda. O objetivo é expandir a ideia para mais parques e tornar o turismo de aventura e ecológico inclusivo e acessível para todos. Muito, muito, muito legal. Parabéns, parabéns. Vamos seguir esse exemplo aqui no Brasil? Né? Vamos começar arrumando as calçadas, né? Já deixar São Paulo inclusiva já ia ajudar muito, mas vamos levar isso para as trilhas também. Deixa eu falar com a minha amiga Simone Siqueira. Vamos falar sobre ganhar dinheirinho no Instagram. Ok. Meu amor, mais uma vez, que alegria ter você aqui. Eu quero saber primeiro, de cara, para quem tem um Instagram pequenininho, quem nem fez um Instagram, dá para ganhar dinheiro usando o Instagram? Dá para começar a ganhar dinheiro de uma forma bem rápida. Como faz? Bom, vamos desmistificar um pouquinho, Vai tá? lá. Então, imagina que você precisa vender algo nesse momento. Tá. Então, há tempos atrás, a gente iria falar com um amigo, falar, olha, tô vendendo isso, você conhece alguém? Hoje a rede social faz esse papel. Tá bom, perfeito. Então, eu vou usar as redes sociais para avisar para as pessoas que eu tenho algo a vender. Sim. Perfeito. Então, mesmo que eu tenha poucos seguidores, eu já estou avisando de cara para os meus seguidores. Claro. No lugar de eu ligar para cada um deles ou mandar um WhatsApp para cada um deles, eu postei na minha rede social, aqueles meus 30 amigos já vão saber que eu tenho algo a vender. Já vão saber. Então é o primeiro passo. Primeiro passo. Então eu não preciso me incomodar se eu tenho poucos seguidores ou se eu acabei de fazer minha conta. Num primeiro momento, não. Esse não é um problema. Não. Tá. Quem é que hoje pode ganhar dinheiro usando o Instagram? Para quem? Para quem a gente está dando esse recado? Para quem? Para minha amiga que está me assistindo lá em casa. O que ela pode vender e de que maneira ela pode usar as redes sociais para isso? Bom, primeiro focar numa habilidade. Qual a Tá. habilidade que você tem agora? Quando a gente pensa em empreender, sempre é qual o caminho mais fácil, Tá. mais rápido para eu ganhar dinheiro, Perfeito. né? E esse caminho geralmente é com a habilidade que você já tem. Então, Legal. se você já tem uma habilidade, você faz bolo, você faz doce, faz crochê, faz tricô, dá aula de matemática, reforço escolar, não importa. Alguma habilidade, com certeza você tem. Tá bom, então pensa nisso. Escolhe Pensa uma aí. habilidade tua, alguma coisa que você gosta de fazer e faz bem. Exato. Perfeito. Exato. Bom, segundo passo, e aí? Segundo passo, você tem a rede social. Vamos imaginar que você está começando com o número 1. Tá. Uma das formas de você trazer já um pessoal que te conhece é falando no próprio Facebook. O Facebook já é mais antigo, já tem uma galera conhecida lá. Ah, é? É. Antes do Instagram. Você pode já chamar. Pessoal, olha, abri uma conta no Instagram, gostaria que vocês fossem visitar. Já deixei umas fotos do produto que eu estou vendendo. Você entendeu? Então você já vem com um apelo de marketing, né? Um apelo comercial, chamando os amigos para ver o que você está vendendo. O que é melhor para vender, o Facebook ou o Instagram? Porque muita gente, se eu pegar o exemplo da minha mãe, por exemplo, minha mãe está no Instagram, mas de forma muito tímida, mas ela é muito ativa no Facebook. Ela está muito presente no Facebook, que tem mais a ver com a idade dela. Sim. A geração dela ama o Facebook. Aham. O que é melhor para vender, o Facebook ou o Instagram? Então depende do teu nicho, o que você está vendendo, a faixa etária, Tá. o que você propõe. Então, por exemplo, o Facebook a gente tem 2 bilhões de usuários ativos. Tá. O Instagram ele está crescendo, chegou ao ponto agora de mais de 1 bilhão. Tá. Tá? É uma rede mais engajada. O Instagram. O Instagram. Ah. Mas o Facebook tem bastante pessoas lá que têm conhecimento em rede, amigos, e não quer sair de lá e está lá também. Então, o que você precisa fazer é testar onde estão, né, as pessoas que compram de você. Elas estão no Facebook ou estão no Instagram? Você pode usar os dois paralelamente e ver o que te dá o melhor resultado? Pode e deve. Pode e deve. E deve. Tá. Né?
Pode e deve. Agora, é claro que se você já vai começar um negócio que tem uma pegada de moda, uma pegada mais jovial, ou mesmo fitness, o Instagram tá legal nesse nicho. É melhor. Nesse Se nicho, o público sim. for um público mais jovem, o Instagram é um foco melhor do que o Facebook, uma Sim. ferramenta melhor. Sim. Tá bom, vamos pegar aqueles exemplos que você deu no começo. Minha amiga lá que gosta de fazer bolo, que sabe cozinhar, que é craque do brigadeiro. E ela Sim. tem uma boa conta no Facebook. Ela já pode usar o Facebook para vender? Pode também, ela também pode. A gente está começar. falando aqui do Instagram, mas a verdade é que empreender em redes sociais, qualquer rede social, se você tem engajamento, as pessoas estão ali te ouvindo, você pode vender. Pode usar. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aí da minha amiga que tem o brigadeiro lá. Ela já tem a conta dela no Facebook, mas ela vai falar pra galera, olha, a partir de agora, eu gostaria que vocês me seguissem também no Instagram, porque lá eu vou falar muito sobre brigadeiro. Aqui eu falo de tudo no Facebook, mas lá no meu Instagram eu vou falar muito de brigadeiro, por exemplo. Sim. Esse é um recado que eu tô dando pras pessoas, pra dar uma cara de negócio pro meu Instagram? Então, não só cara de negócio, como para você nichar o público. Então, vamos explicar o que é nicho, né? Nichar é trazer aquelas pessoas interessadas naquela coisa em questão. Tá. Ou pode ser um assunto, pode ser um material, um produto, um serviço. Então, quando você fala, olha, eu faço brigadeiro, eu faço docinhos, olha a minha conta no Instagram, você já está sinalizando que aquela conta de Instagram vai ser só para isso. Tô gostando, isso é bom, vai ficar mais fácil. E aí ela começa a abastecer essa conta. O que ela faz com essa conta do Instagram? Tô falando pra minha amiga que não tem a conta ou que a conta dela é muito pequenininha. Como é que ela vai fazer crescer isso e para começar a vender? Então, para começar a vender, ela tem que usar algumas hashtags para crescer, procurar outras pessoas que também trabalham com esse produto ou esse serviço, ver que hashtags estão usando, porque isso vai ajudar a aumentar a visualização, a visibilidade da própria conta. Tá, hashtag é o jogo da velha, né, galera? É. Então sabe o jogo da velha? Então o que você vai fazer? Você vai vender brigadeiro, você vai procurar lá no Instagram a turma que vende brigadeiro, é isso? E aí você vê o que eles colocam. Se eles colocam brigadeiro, se eles colocam chocolate, se eles colocam... docinhos de festa, Tá. docinho de casamento. E aí você coloca igual, E você aí usa as mesmas. Você vai procurando quais hashtags você gostaria de estar com aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa colocou lá brigadeiro. Tá. Aí você fala, eu gostaria de estar junto. Quando alguém procurasse brigadeiro, vai encontrar essa pessoa que está na minha frente, Tá. mas vai me encontrar também. Perfeito. Então, quais hashtags essa pessoa está usando? Você vai usar menos as hashtags, no caso, que seja de propriedade da marca. Aí não. O nome da empresa não, tá. Mas se a genérica, brigadeiro, docinho, chocolate, festa, aí você pode utilizar. Essa é uma estratégia para fazer o Instagram começar a crescer. As Tá? hashtags ajudam o Instagram a crescer. Sim, porque quem está procurando alguma coisa vai fazer uma busca. E a Tá. busca normalmente é por hashtag. A busca normalmente é por hashtag, tá. E aí, e os posts? O que tem que ter nesses posts? Além das hashtags, a pessoa vai fazer um post de venda, seja de bolo, de brigadeiro. O que ela tem que colocar ali para chamar a atenção das pessoas? Então, você falou uma coisa legal, chamar atenção. É a primeira coisa a fazer. Essa é a primeira missão. É a primeira missão. Então, Tá. a foto tem que ser uma foto que realmente encha os olhos, desperte um desejo. Capricha na foto. Capricha na foto. Iluminação, não precisa se preocupar tanto com luz se você não tem. Faz num lugar onde tem uma boa luz natural. Tá? Perfeito. Tirar uma foto. Então, assim, não tem equipamento, não tem problema, não precisa comprar. Pode fazer foto com o celular mesmo? Pode e deve. Pode e deve. Pode usar um pouco de filtros. Tem que tomar cuidado com filtros se você estiver utilizando venda de produto para não descaracterizar a cor. Tá. Mas assim, fotos sempre pensando ali num ambiente natural, com uma cor boa, uma luz natural. Tá. Evitar, no fundo, que polua a foto. Tá. Tem Outros dar elementos que uma chamem a foto atenção. bonita. Então, uma foto Isso. que Tem que chamar teu atenção para o produto teu produto. Tá. Tá? Então, uma toalha branca, alguma coisa que o produto fique em destaque. Sim, Tá. sempre em destaque. Outra coisa que você deve fazer é partir para que a pessoa tenha interesse no teu produto. Então, você já chamou a atenção. Como que você vai despertar o interesse dela? Perguntando por que, por exemplo, ela precisa ali num brigadeiro. Então, você pode despertar ali o interesse dela porque vai ter uma festa, chamando, olha, você vai fazer uma festa, ou mesmo sem festa, você vai convidar uns amigos para vir no final de semana, que tal ter um brigadeiro para servir? Entendi. No entendeu? texto você faz perguntas desse tipo, é isso? Isso, porque isso gera engajamento e gera também o despertar da consciência daquela pessoa, tipo, eu nunca pensei em comprar brigadeiros para uma galerinha que vem aqui. Ou você, seu filho vai fazer aniversário, tem aniversário próximo da família, e aí você começa a trazer a necessidade para aquela pessoa que está lendo um post. Perfeito, perfeito. Tem pergunta do telespectador para você, vamos ver, deixa eu ver. Lá. Vamos lá.
É o Felipe, deixa eu ver o Felipe aqui. Tenho menos de 1.000 seguidores no Insta, gosto muito do segmento cultural, mas não possuo muitas fotos que envolvam esse meio. Como posso me tornar interessante para as empresas e começar a ganhar dinheiro? Ótima pergunta do Felipe, vamos lá. Então vamos lá. Com relação a imagens, as imagens tem que tomar um pouco de cuidado com direitos autorais. Um pouco não, todo o cuidado do mundo, né? E construir o seu próprio acervo, o seu próprio material. Muitas vezes a gente não tem também um material muito rico em fotos, mas você pode promover essas fotos de si mesmo como a pessoa que produz ali o trabalho, que entrega o conteúdo, tá? Então, nem sempre o foco precisa estar no produto, precisa ver como que é esse produto. Às vezes você é o meio do produto também. Tá. Né, que pode ser utilizado. Então ele pode, por exemplo, fazer um vídeo dele falando a respeito disso e já começa Com toda certeza. Ele começa a se colocar disponível para falar desse assunto, mesmo que ele não tenha uma foto para falar. Exatamente. Inclusive, esse é o tipo de conteúdo que engaja muito mais, tá? Porque ele é o conteúdo, ele constrói o conteúdo. Olha só, Felipe, viu só? Vídeo é melhor que foto, foto é melhor que vídeo? Vídeo engaja mais profundamente. Tá? O que acontece? Quando você vê uma foto, é fácil apertar ali e coraçãozinho e tá tudo lindo. Só que não necessariamente você precisa se envolver profundamente com aquela foto. Tá. Agora, quando você assiste um vídeo... Aquilo mexe mais com você. Aquilo mexe mais, te envolve mais, mexe com emoção. Então, um engajamento mais profundo. Tá. O fim da contagem dos likes, essa novidade aí do Instagram, o que vai acontecer com esse negócio dos likes? Não, isso vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Ah, é? Por conta que, inclusive, a rede ela está preocupada com isso para evitar fakes, né? A gente sabe que tem muitos seguidores fakes em algumas contas muito grandes. Evitar que as pessoas busquem tanto glamour que não exista. Né? Por conta de que quero like. Então é foto bonita, lifestyle, que às vezes não é real na vida de muitas pessoas. Mas como é que vai ficar isso? Não vai ter mais like? Não vai ter o número de curtidas, é isso? Então não vai aparecer. Até onde foi passado pra gente, que a gente está sabendo, não vai aparecer. Mas tantas curtidas. Para os seguidores, mas para nós, donos da conta, vai aparecer, vai continuar aparecendo no Analytics. A gente vai ver, mas as outras pessoas não vão ver. As outras pessoas não vão ver. Nem visualizações de vídeo, nem curtidas. Pelo que foi dito, não. Tá em teste ainda. Tá em teste ainda. O que vai ser muito bom se isso acontecer também é por conta de conteúdo. Tá? Então, quanto mais agora você tiver um conteúdo de valor, né, a palavra de falar de valor, vai ser valorizada a sua conta. Não necessariamente agora ficar refém de moda e de situações que a gente sabe que o Instagram muitas vezes acontece uma realidade que não é tão real assim. É verdade. Né? Vamos pensar agora um negócio legal, porque você disse que a gente tem que chamar atenção, né? Foi o começo do nosso bate-papo. A gente criou um negócio para vender ali, eu quero vender. Aí aquela história que se usa muito, é um termo que se usa muito nesse lance de marketing digital, que é você criar autoridade. Sim. É você se transformar numa figura respeitada. Minha amiga, você vai ser a rainha do brigadeiro da freguesia do Ó. Certo? Como é que a pessoa cria essa autoridade? Ela se torna respeitada para que a pessoa prefira o brigadeiro dela e não o da vizinha? Se tornando especialista. Por mais que a pessoa saiba fazer beijinho, brigadeiro, tudo quanto é doce, ela precisa escolher num primeiro momento onde ela vai ser expert naquele Tá bom. Tá? Então, por exemplo, quero comprar brigadeiro. Vou comprar daquela pessoa porque ela é a rainha do brigadeiro, conforme você falou. Então, se você fica falando de várias coisas, você é generalista. Entendi. Quando você foca em uma coisa só, você é especialista. O que é mais fácil, você vender brigadeiro ou você vender pela internet a fazer brigadeiro, ensinar a fazer brigadeiro? O que é mais fácil? Olha, as duas coisas funcionam, porque tem gente que quer comprar pronto e não quer fazer, mas também tem um nicho muito grande de pessoas que querem aprender, ou porque querem aprender, ou porque querem fazer para também ganhar dinheiro. Então, se você é muito bom, por exemplo, em brigadeiro, que a gente pegou o brigadeiro eu peguei aqui... porque uma coisa simples, é brasileira. Simples. Então, assim, você pode vender... Fácil não, porque quem faz brigadeiro bem é muito bom, viu? Não é qualquer um que faz brigadeiro, não. Não é. Mas o que acontece é o seguinte, você tanto pode ser uma autoridade com relação a ter uma marca que é rei do brigadeiro, como você pode meio que fazer um franchising disso.
Entendeu? Tá, Você entendi. replica a tua marca, a tua receita. Mas se a minha amiga é muito ensinando. mas se a minha amiga é muito boa em alguma coisa, pra não falar só do brigadeiro, é muito boa em bolo. Tá. Ela vai começar a vender bolo. Ela pode começar vendendo bolo e aí se ela começar, isso der certo, depois ela pode ensinar a fazer bolo. Ela pode Mas ela pode ensinar. começar vendendo bolo. Ela pode começar. Inclusive, o ideal é que ela comece fazendo o que ela faz de melhor. Que foi o que a gente voltando aqui na nossa entrevista. Criando autoridade. Criando autoridade. Depois que ela criou, um monte de gente vai pensar o que tem de especial nessa receita que é tão bom assim. Tá bom, então vamos lá, no passo a passo, tá? Passo a passo. Você tem que criar uma conta no Instagram. Sim. O nome dessa conta tem que ser fácil, né, Simone? Isso é Sim. importante, né? Muito vai colocar importante. um monte de underline, asterisco, não Nome sei o que lá. inglês. Nome em inglês, não. Tem que ser uma coisa fácil para as pessoas identificarem fácil. Isso é importante, não é? Muito, muito. E olha, deixa eu te falar, às vezes você fala, mas já tem todos. Não tem todos. Tem que gastar um tempo, isso vale a pena, com um pouco de criatividade para você fazer o nome da sua conta. Isso é importante. Sim. Criou a sua conta no Instagram, mesmo que sejam pouquíssimos seguidores, você vai começar a fazer boas fotos. Mas antes de fazer as fotos, você tem que fazer aquele textinho lá que a gente chama de bio. Qual é a Isso. importância de você fazer uma boa bio? O que tem que estar nessa descrição, que é aquele texto da sua conta lá, para a pessoa poder vender? Muito bom você falar disso. Ó, a bio, quando a gente pensa em bio, é biografia. Muita Biografia. gente- É aquele textinho. Você clicar no Instagram. Cadê meu celular? Tá aqui. Tá. Você clicar no Instagram é aquela descrição da sua. De quem é você? Exato. De quem é essa conta? Quem é essa pessoa que tem essa conta? E aí tem uma descrição ao seu respeito. Vamos lá. Olha aqui, ó. Quem consegue mostrar aqui? Quem é o Toninho? Quem vai mostrar meu celular? Para qual câmera eu vou? Por favor. Vamos lá. 3, 2. Alguém aqui, gente? 2, olha eu aqui. Isso, obrigado. Tá aqui, ó. Isso aqui é a bio. Tá vendo a Isso. descrição? Ó? Então tem as Exato. mesmas informações. Apresentador, palestrante, pai de cachorro, aquela coisa toda. Essa descrição é muito importante? Muito, muito. Obrigado, Ó, gente. a palavra bio veio do Instagram antes dele virar comercial. Tá. Então fazia a biografia da pessoa. Tá. Simples assim. Tá? Hoje, quando você pensa no Instagram comercial, é a biografia da empresa. Tá. Você pode colocar a missão da empresa, o valor da empresa. Mas o ideal é fazer claramente em 150 caracteres. 150 caracteres. Isso. O que você faz, para quem você faz. Tá. Isso é, eu faço brigadeiro para uma festa maravilhosa e inesquecível, algo do tipo. Tá bom. De forma que a pessoa, quando olha, o seguidor começou ali te seguir, ele sabe que você faz brigadeiro e teu brigadeiro é inesquecível. Tem que já deixar claro o que você faz e para quem, Pra quem você faz. vende. Exatamente, isso já é uma forma de você nichar ou segmentar o seu público. Por exemplo, vamos supor, eu faço bolo, eu sou especialista em bolo e vendo na Zona Leste de São Paulo. Exato, Que é onde pronto. você consegue entregar, por exemplo. Você mora na Zona Exato. Leste, é aquela região que você entrega, você deixa isso claro na sua bio. Deixa bem claro, os melhores bolos para a Zona Leste de São Paulo. Pronto, Pronto. resolvido. Tá bom. E aí, vamos para as boas fotos. Você não precisa ter uma iluminação maravilhosa, pode tirar foto com o celular Deve, e pode usar luz natural. deve. Deve usar luz natural. Deve usar Tem mais luz pergunta do natural. telespectador aqui? Acho que tem mais uma, né, Eustáquio? Que você me avisou? Tem mais uma, desculpa, eu esqueci. Vai lá. É a Debbie, mais uma vez. Obrigado, Débora. Olha eu aqui de novo. Obrigado, amor. Sou artesã em patchwork e costura criativa, mas não consigo vender muito pelo Insta. Por que será? Vamos lá, ajuda a Debbie. Ó, Vamos lá, vemos- vamos ajudar. A gente precisava de um exemplo de um produto. Que bom, vamos lá. Ótimo, Obrigado, amor. Ótimo. Então, primeiro, para quem que serve esse produto? Quem compra, ela já deve ter na cabeça dela um perfil de comprador. Coloca de novo a mensagem dela que eu quero pegar o Insta dela, que eu vou abrir o teu Insta pra gente já usar de exemplo aqui. Vamos lá, Debbie. Ótimo, ótimo. Vamos lá, enquanto ela vai falando. Pode falar. Bom, o perfil do comprador, ela já deve ter uma ideia, tá? Se é mulher, faixa etária, para que serve o produto. Então, sempre quando ela colocar aquela foto daquele produto, ela precisa já chamar a atenção, a foto tá legal. Quando ela vai escrever na descrição, com quem que ela vai falar? Olha, você que quer arrumar a sua cama com algo diferente, um artesanato diferente, ou você que acabou de casar, ela tem que pensar quem seria a pessoa que compraria aquela peça. Vamos lá, enche a tela aqui, mostra o Instagram dela. Vou mostrar, já vou fazer propaganda do seu Instagram Bem aqui, Debbie. legal, Olha lá. bem legal. Vamos Olha lá, bombar vamos esse ver. Instagram aí. Olha o Instagram da Debbie aqui. Vamos seguir a Debbie aí, galera. Vamos seguir a Debbie. Peraí, deixa eu... Ó, Então, pronto. Vamos seguir. legal. Já tô te seguindo, tá, legal. amor? Vamos Abre lá. uma imagem, Zucca, pra Vou mim, abrir por uma imagem favor. aqui, vamos lá. Tá, Olha, só vamos- de cara, primeiro a bio dela, tá escrito Tá. patchwork e costura criativa. Arte em tecidos, presentes personalizados e originais. Isso é o artesanato. Essa bio dela tá ok? Já tá legal, Tá boa? já tá bem Começou bem com a otimizada. bio. Começou bem. Obrigado, a Toninho. única coisa que poderia mexer ali é onde Vai. está escrito o nome
nome Débora, ela deveria colocar ali artesanato, porque essa aqui é uma Aqui no nome dela? palavra-chave. É, No nome dela? É, Já aí- Débora Figueiredo? Isso, Ela aí- colocou que Débora Figueiredo artesanato? artesanato, porque precisa ter uma palavra-chave aí. Ah, aqui no nome? Isso, porque na busca, a não ser que a pessoa conheça ela, então vai buscar pelo nome dela. Ah, mas Se- na busca... Então no nome dela deveria ter artesanato aqui. Artesanato, porque Tá. a pessoa procura artesanato, aí vai aparecer ela e todo mundo que faça artesanato. Tá Senão, bom. ela não aparece em artesanato. Eu vou abrir a tua última foto aqui, tá, Debbie? Ó, vai encher na tela ali pra você ver, Simone, pra ficar mais fácil pra você. Tá. Olha lá, ó. Então tá aqui, você pediu pra eu abrir uma foto, tô abrindo aqui, vai lá. Ótimo. Ó, a hashtag tá só, ela não escreveu nada no texto, Tá. e a hashtag tá só, feitas por mim. Tá. Então, O que ela deveria ter feito aqui, ó? São várias fotos, ela colocou várias fotos. Tá, é você colocar guirlanda. várias fotos na sequência, tá ok ou não? mais ou menos, tá? Mais ou menos. Presta atenção, Debbie. O mais legal aí seria colocar um post para cada. Ah, um post pra cada. Por exemplo, aqui tá um porque post você só. aproveita o post para mostrar. Poucas pessoas ainda Arrastam. têm Eu não uso a muito. intenção É, a de pessoa arrastar. passa direto só. Isso. O movimento é mais assim, ó, ainda no Instagram, do que assim. Exato. Esse lance de arrastar foto ainda não é uma coisa que chama muita atenção. E aí ela só não colocou nada no texto e só colocou uma hashtag feitas por mim. Dá Então, pra melhorar, não dá? estrategicamente, colocar uma foto por vez é melhor, Tá. tá? De preferência uma manhã e uma noite, para dar um espaço para poder alcançar mais pessoas. Tá bom. Pela TV, eu não tenho certeza, mas pela TV me parece que a foto está um pouco escura. Tá mesmo. Tá Tá? escura. Tá escura sim. Então aí funciona muito bem a claridade, a luz natural. Colocar num lugar que tem uma luz natural já vai dar um up aí na foto. Ela poderia fazer isso com mais luz natural, de repente utilizando a luz do sol mesmo pra melhorar isso. Isso. Ótimo, legal. E aí, esse produto é o quê? Vamos imaginar Tá. que a pessoa não identificou, então ela deveria ter colocado. É uma Eu imagino guirlanda. que é uma guirlanda, eu Tá, imagino. sim. Tá? Então, onde que usa guirlanda? Quando? Tá. Então, no Natal, vamos dizer assim, ela Tá. poderia falar, olha, Natal chegando e com certeza você quer uma guirlanda Isso maravilhosa, no texto. nova. Ela escreve isso no texto. Ela tem que chamar a atenção e o interesse da pessoa, tem que despertar o interesse. Perfeito. A sua casa precisa estar linda no Natal com uma guirlanda nova. Tá, e outras hashtags que ela poderia usar aqui? Ó, aí tudo de Natal, ela tem que Tá. dar uma pesquisada o que está acontecendo. Natal, Papai Noel. Exato, guirlanda. evitar Merry Christmas, esse Tá. tipo de coisa, evitar para não trazer gringo que não vai comprar. Tá bom. Né? Usar as hashtags em português. E uma chamada para ação é fundamental. O que é uma chamada pra ação? Acabou de falar do produto, que na verdade você nem fala tanto do produto, você fala do benefício de comprar. Tá. Mas tem que falar, olha, você se interessou, quer sua casa muito mais bonita nesse Natal? Me chama no direct. Ah. Ou me chame no WhatsApp, deixa o número do WhatsApp. Ou se Perfeito. você tem um e-commerce, clica lá no link da bio que tem um e-commerce, você já vai ser direcionada. Mas a pessoa que está lendo, ela precisa desse comando. Ah, tá. Você se interessou, me chama no direct. No direct, Ou no WhatsApp. se tiver o número de WhatsApp ali. Exato. E facilitar tudo, tá? Tá. Se é no direct já é mais fácil, mas se é no WhatsApp já coloca o número para a pessoa não ter que ficar procurando. Perfeito. Como é que o pessoal te encontra para ter mais dicas, Simone? Simone Siqueira Treinamentos. Simone Siqueira Treinamentos, onde? No Instagram. No Instagram. Então aí é fácil o pessoal te acompanhar lá. É fácil. Sim, obrigado, viu? Eu que agradeço, Uma alegria receber querido. você. Muito que obrigado. agradeço. Nossa, dicas super legais. Vou fazer um rápido intervalo no próximo bloco. Será que essa confusão na Venezuela mexe alguma coisa com você? Os meus entrevistados já falaram que mexe. Não é que vai mexer, não, já está mexendo. Será que vai mudar alguma coisa nos nossos preços? No preço dos nossos produtos do supermercado? A gente fala sobre isso depois do intervalo. Não sai daí, não. É importante esse assunto, tá? Importante, você não tem nem ideia. A gente já volta. De Azuca de volta e a sua participação bombando nas nossas redes sociais. Estou muito feliz. Obrigado, gente. Sempre usando o de Azuca no Facebook, no Twitter, no Instagram. E o programa completo, eu já falo sempre, está disponível a partir das 6 horas da tarde no YouTube. Tudo para você, tá bom? Dá para ver ao vivo pelo celular também, agora. Dá para você usar meu Instagram também, se quiser falar comigo, no @Zucatelli. Olha, Mariana, parabéns pelas pautas de hoje. Como ovo em praticamente todas as refeições. Você é das minhas, Mariana. Não tenho medo de dirigir, só fico muito tensa para manobrar. Baliza nem pensar. Muita gente, você não tá sozinha, menina. Vou te falar que você não tá sozinha. Olha a Luísa Marchioli. Ainda bem que tem programas bons pra gente assistir. Obrigado, meu amor. Beijo no seu coração. A gente faz com muito carinho. A produção é fera, viu? Olha a Alba de Souza. Zuca, te amo demais. Obrigado, amor. Parabéns pelo programa, pelas reportagens e pela sua presença iluminada. Muito, muito obrigado de coração. Nossa, quanto recadinho legal, né? Participe também, vai mandando suas mensagens, suas opiniões, suas sugestões, seus elogios que a gente adora, a gente fica muito feliz. E suas sugestões de pauta. O que você quer ver no programa? Que assunto é importante pra você? Tá bom? Manda que a gente fala. Com o maior prazer.
Vamos falar sobre Venezuela, cara? Tá feia a coisa na Venezuela, confusão política na Venezuela. Aí muita gente fala, mas não tem nada a ver com isso. É lá na Venezuela. O quê? É nosso vizinho, pertinho aqui. É tudo meio misturado aqui. É verdade ou não é? Temos que tomar cuidado com isso, precisamos saber de que maneira isso pode mexer com a nossa vida, com os nossos preços, com o preço da nossa comida, do nosso combustível, de tudo, da nossa energia elétrica e de tudo mais. Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Damásio Educacional, assessor jurídico do Ministério Público Federal. Isso. E Manuel de Furriela, falei certo, obrigado, Manuel. Reitor do Centro Universitário FMU, presidente da Comissão da OAB São Paulo para Refúgio, Asilo e Proteção Internacional. Dois convidados super capacitados para explicar para a gente, afinal, o que está acontecendo na Venezuela e de que maneira isso mexe com a nossa vida. Eu perguntei isso no comecinho do programa, se você perdeu, e eles já disseram para mim o seguinte, já está influenciando agora. Erival, já está influenciando agora o que acontece na Venezuela? Já está mexendo com a vida da gente aqui em São Paulo, por exemplo? Sim, de um modo bem direto. Com relação a gastos que o governo federal já está implementando, semana passada uma MP 230 e poucos milhões para acolher as pessoas que estão vindo para o Brasil. Do ponto de vista da economia, o petróleo, a Venezuela não fornecendo petróleo vai ter um impacto muito grande com relação ao preço do petróleo no mundo, vai influenciar em tudo, inclusive na condição de trabalho dos caminhoneiros, né? Que é uma confusão gigantesca aí, né? Que afeta toda a economia. O que foi 2018 com a greve dos caminhoneiros. É inesquecível o que causou isso no Brasil. Então, se sobe o valor de combustível, complica tudo. Toda a economia fica com... E tem um efeito rápido desse problema. Isso já vai chegar, vai bater, já está batendo na nossa porta. Já está começando, a gente não percebe, mas já tem um aumento do valor do petróleo do barril. O que mais a gente está percebendo, professor Manuel da Furriela, reitor do Centro Universitário FMU? O que mais a gente está percebendo já no nosso dia a dia? Que a gente não sabe que tem a ver com a Venezuela, mas tem. Nós temos a presença dos venezuelanos no Brasil afora. O governo federal está tentando distribuí-los pelo país. A maior parte deles, como você mencionou, chega em Roraima. Exato. Fica por lá, mas numa medida de tentar mitigar, diminuir o problema, eles são distribuídos por todo o território nacional, né? Então, a maior parte deles vem numa situação fragilizada, eles estão fugindo da fome, da privação total de medicamentos. Do medo, né? Do medo, tem perseguição política também, aí já começa a ter um fluxo nesse sentido. Então, eles estão sendo distribuídos pelo território nacional para tentar diminuir o problema, mas já é uma presença que a gente verifica. E como nós estamos em São Paulo, que é o principal centro financeiro, nós somos quem tem mais condição de acolher e eles têm sido muitos deles direcionados para cá. Então, a gente já sente o impacto. Não acredito que o governo brasileiro está errado em recebê-los, pelo contrário. Temos que recebê-los. A gente tem uma obrigação. Isso é legal, gente. Presta atenção aí. A gente tem uma obrigação internacional, uma responsabilidade que o Brasil tem. Agora, o que o Brasil tem que fazer é procurar colaborar para equacionar, para superar o problema venezuelano, que passa principalmente pela eleição de um governo de uma forma limpa, né? Até porque a última eleição foi completamente viciada, a oposição não pôde participar de uma forma efetiva e a eleição até hoje traz problemas até para o próprio Maduro governar. Ele não se constitui num governo legítimo, com condições de conduzir o país. Isso enfraquece até mesmo o trabalho que ele pode desempenhar, que ele tem obrigação de desempenhar. Quando a gente fala sobre a Venezuela, e eu dei várias notícias sobre a Venezuela nos últimos dias, a gente fala o autoproclamado presidente. Como é que é isso? Vamos explicar para minha amiga em casa, para o meu amigo em casa, que negócio é esse? Que teve uma eleição, o Maduro foi eleito, Sim. Mas teve um outro cara, o Juan, que falou, eu que sou o presidente. Como é que é isso? A eleição do Maduro, primeiro ele antecipou o processo eleitoral de propósito para a oposição não se organizar. Tá. E como ele já tem todos os recursos do governo em suas mãos, era ele que tinha mais condições de organizar o processo eleitoral. Tá. E foi um processo cheio de problemas, né? A eleição dele é completamente Foi uma eleição desconsiderável. fraudulenta? Pode-se considerar fraudulenta. Tá bom. Ele não aceitou nem mesmo que fiscalização internacional viesse e acompanhasse o processo. É porque já não queria ser fiscalizado, porque já sabia que o processo era problemático. Tá. A partir do momento que a eleição dele foi conduzida dessa forma, a discussão sempre foi: ele é legítimo ou não para estar no cargo? Considerado ilegítimo. E os problemas da Venezuela, eles já não são de hoje, eles só estão se agravando. A população sente na pele essa situação. Então, a comunidade internacional, os outros países, mais de 60 países, inclusive o Brasil, começaram a reconhecer em outra liderança o governo, aquele que pode governar, o presidente, que é o Guaidó.
Mas só que acontece é o seguinte, é Mas importante... o Guaidó não foi eleito. Não foi eleito para ser presidente. Agora, ele representa o poder legislativo, então numa sucessão ele está sendo considerado aquele que transitoriamente... Ficaria no poder. Isso, mas transitório. Ele tem que convocar novas eleições. Sem dúvida. O que se buscou como solução? Bom, já que tem uma liderança política com alguma força, que é o Guaidó, com condições talvez de equacionar a situação transitoriamente, que ele seja conduzido ao governo, ele presida o país, mas com obrigação, de tem que deixar muito claro, senão também não serve, porque daí você substitui... Mais do mesmo. Exatamente, substituir por outra liderança. E também uma coisa muito clara que está se falando aqui no Brasil, que por conta do governo Maduro ser de esquerda é que ele é criticado. Não é essa história. Você tem governos de direita com problemas no mundo afora também. Presta atenção nisso, gente, pra gente não ficar numa queda de braço político, achando que a gente está de um lado ou do outro, não. A gente quer que a Venezuela fique bem, com democracia, com o povo feliz, com um país forte, que não tem absolutamente nada a ver com opinião política. Não importa se você votou no Haddad ou se você votou no Bolsonaro, não muda nada. A Venezuela tem que ficar bem, a questão não é essa, certo? Não, e a população que escolha o destino que quer. Claro. Se você faz eleições limpas, eles escolhem um governo de esquerda, todo mundo tem que aceitar. Pronto. Se eles escolhem de centro, de direita, ou que não se alinhe, porque esse alinhamento hoje em dia também não faz lá muito sentido, né? O ponto é que tem que ter uma liderança devidamente escolhida pela população. Esse é o principal ponto. A partir daí, o governo tem mais condição de se estruturar, mais condição de apresentar reformas, se organizar, para começar a superar os problemas do país. Agora, o governo da Venezuela tem vários aspectos ruins. Ele se desgastou no exterior, com os Estados Unidos principalmente, o que traz uma série de problemas para a sua economia e uma liderança política completamente contestada. E essa questão também de esquerda lá é um pouco confusa, porque se dizem de esquerda, mas um monte de gente está rica. Por conta, inclusive o próprio Maduro tem muito dinheiro no exterior já em contas constatadas, apresentadas. Então, não é muito essa conversa. A conversa é que a população possa escolher... Ter o direito de escolher o seu governante de forma democrática. É isso. Professor Erival, como é que fica o papel do Brasil nessa situação? Porque muita gente fica assim, teve até rusguinha de novo do Bolsonaro com o legislativo aí, né? Eu que decido qual vai ser o nosso papel. Não, peraí, não é assim. Você pode decidir, a gente pode falar que não. Então, como é que fica o papel do Brasil? O que o Brasil pode fazer? Porque... tem muita gente que está com medo, falando, não, peraí, até pelo histórico e das palavras do nosso presidente Jair Bolsonaro, tem muita gente que fala, não, peraí, mas se o Brasil invadir a Venezuela ou entrar em guerra depois para sair vai ser um problema. O que o Brasil pode fazer para ajudar, para não atrapalhar e também para não se meter em confusão? O texto da nossa Constituição é bem claro no artigo 4º, que nas relações internacionais deve prevalecer o respeito aos direitos humanos, a solução pacífica dos conflitos. O Brasil reconhece a autonomia dos países que estão ao lado nosso. E lógico, né? O país é um país pacífico. Eu brinco em aula que nós somos judocas, é o Krav Maga, a gente não usa o ataque, a gente se defende. Isso. Se o presidente da República, primeira coisa, para haver uma guerra, tecnicamente, do ponto de vista constitucional, o Brasil pode responder a um ataque. Tá. O presidente consulta os conselhos da República de Defesa Nacional, pede autorização ao Congresso, por isso foi aquela rusga com o Rodrigo Maia, pede autorização ao Congresso, autorizou, ele decreta. Aí tem um controle político feito pelo Congresso e depois, ao final, ele tem que relatar o que aconteceu. No caso de guerra, não tem prazo. Isso é previsto no artigo 137 da Constituição até o 139. Só para a gente pegar esse ponto, para eu não perder aqui. Então, vamos supor, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro diga, nós vamos entrar lá na Venezuela, a gente vai lá. Não é assim. Não é uma decisão dele só. E um que ponto, fique claro isso. Esse ponto que você levantou é interessante. Se ele mandar as Forças Armadas, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, mandar atacar a Venezuela, ele comete crime de responsabilidade. No artigo 85 da Constituição. Tá. E o Congresso pode começar, qualquer cidadão pode representar na Câmara dos Deputados para começar um processo de impeachment ou impedimento. Ou seja, ele não pode fazer isso. Como qualquer outro presidente não pode fazer isso. Se passar a faixa, é crime de responsabilidade. Já temos um histórico grave, né? 2 presidentes, o Collor e a Dilma, que sofreram um processo de impedimento. Isso. Ele pode perder o cargo por condenação do Senado. A admissibilidade é feita pela Câmara dos Deputados, o julgamento é feito pelo Senado. Então ele tem que pedir autorização para depois decretar, não há tempo de vigência, e durante essa situação prevista na Constituição, alguns direitos podem ser limitados aqui no Brasil.
reunião, comunicações telegráficas e telefônicas, pode haver censura. Isso a gente está pensando já numa guerra, vamos supor. Sim. O Brasil em guerra com a Venezuela, coisa que não vai acontecer, tá, gente? Só para deixar claro, é que tem muita gente falando. Os grupos de WhatsApp ficam falando muita bobagem por aí, a gente está desmistificando algumas que coisas. A conduta da Venezuela não foi adequada. Você, quando mobiliza tanques de combate e coloca lá baterias antiaéreas direcionadas para o nosso território, isso é uma provocação. Isso é considerado já uma ameaça? É um gesto inadequado do ponto de vista do direito internacional. Mas se não disparar nenhum tiro, eu estou sendo muito prático aqui, se não disparar nenhum tiro, nós não fomos atacados. É aquele negócio, mas o Brasil já está posicionado, as nossas forças militares já estão em total estágio amarelo, digamos assim, né? Já estão atentas no QAP, o pessoal brinca. A gente tá. Tem vários batalhões mobilizados já. Para isso? Sim, nos caças na Anápolis, 10 minutos resolve o problema. Tá, mas vamos lá, então vamos imaginar. Dispararam um tiro lá. Veio alguma coisa do lado de lá, uma bateria veio daqui para cá. O que acontece? Qual é o procedimento? O que se faz aqui? Primeiro, legalmente, pelas vias diplomáticas, verificar por que aconteceu aquele disparo. Tá. Né? Foi um ato de agressão mesmo? Nós estamos declarando guerra contra vocês? Então vamos mobilizar nossas Forças Armadas e vamos ter a resposta. Então, mas aí precisa pedir, aí vem todo o processo. Todo o processo. Fala com o Congresso, pede autorização. Tudo. Isso sim. Mas de modo imediato já tem a contenção. As nossas forças militares na fronteira já vão fazer defesa. Isso o presidente pode determinar independentemente já estão em total atenção. Pronto. Se atacar, de algum modo, a gente vai ter que revidar. Porque é legítima defesa, inclusive no campo internacional, né? Tá. Eu não posso ficar apanhando. Tá. Os Estados Unidos já sinalizaram com uma possibilidade nesse sentido. E volta e meia, essa bola fica quicando ali, né? Dos americanos. E como a gente tá namorando mais pertinho deles, né? A gente tá mais amiguinho, né? Aquela coisa toda. Aí fica todo mundo falando, então o Brasil seria o quartel avançado dos Estados Unidos. Isso é possível? Eu não acredito porque, como o professor estava falando, né, você tem uma série de fatores necessários para entrar em guerra. É que eu acho que a sinalização que se pedia ao Brasil, que se cobra do Brasil de uma forma errada, é que a gente interfira com as nossas tropas, entre em território venezuelano e deponha o governo. Isso aí então, é totalmente improvável. A gente se defender, entrou em algum conflito, um desentendimento, que eu também acho que não tem probabilidade, nenhum dos dois lados. Eu também não acredito. Né? Então isso daí provavelmente não vai acontecer agora. Os Estados Unidos é que tem sinalizado eles que, se for o caso, todas as cartas estão na mesa, como eles disseram. O que eles querem dizer? Se for o caso, eles estão preparados para entrar no território venezuelano e derrubar o governo. Eles não podem fazer isso por vários motivos. Tá. Um deles é de que todo país que queira interferir no outro em assunto interno necessita de uma autorização da ONU, chama Conselho de Segurança da ONU. Perfeito. Que passa por várias instâncias. Não é da noite para o dia. Além de não ser da noite para o dia, ainda tem várias outras medidas. Se um país for considerado desrespeitador dos direitos humanos, como a Venezuela está sendo, pode sofrer sanções internacionais, econômicas, como é o caso da Coreia do Norte, por exemplo. Então você tem várias instâncias. Antes de uma ação militar. E além disso, para ter autorização para uma medida extrema, a última medida, a mais forte, intervenção militar, precisa passar por uma votação. O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros. 5 são permanentes. 2 deles já sinalizaram que não vão autorizar, Rússia e China. Eles vetam qualquer um dos 5, pode vetar. Como a Rússia e a China já disseram que não vão autorizar, até porque tem interesses na Venezuela, o ingresso de forças americanas lá, não vai sair autorização para isso. Então, se os Estados Unidos quiserem intervir, não vão poder entrar pelo Brasil, porque o Brasil já sinalizou de forma correta que não vai autorizar, não vai usar nosso território para atacar a Venezuela. E se entrarem lá por outro caminho, também vai ser irregular, ilegal internacionalmente, porque não tem autorização para isso. Eles não têm direito de fazer isso. Professores Erival Oliveira, Manuel da Furriela, muito obrigado. Bate-papo rápido, mas muito esclarecedor. Agradeço demais pelas dicas e a gente torce para que realmente não tenha nada disso e que a situação da Venezuela se resolva. O mais importante vamos receber bem os venezuelanos. Eles estão precisando de ajuda nesse momento, tá? Sem preconceito. Vamos acolher. A gente é o Brasil, a gente foi formado com essa mistura maravilhosa e vamos continuar assim, tá bom?